pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na aulinha de hoje nós vamos resolver mais um exercício de cinemática do livro Curso de Física Básica 1 do Moisés Nussensweig. O exercício de hoje é o exercício 15 do capítulo 2, beleza? Então, bora para o enunciado. Um vaso com plantas cai do alto de um edifício e passa pelo terceiro andar, situado 20 metros acima do chão, 0,5 segundos antes de se espatifar no chão. Aí o problema pergunta, qual é a altura do edifício? E pergunta também, com que velocidade em metros por segundo e em quilômetros por hora esse vaso atinge o chão. Beleza? Então a gente tem o seguinte caso. Um vaso, ele vai cair de um edifício, então a gente pode supor que ele esteja sendo abandonado. Então quando ele cai aqui, eu vou falar que a velocidade inicial dele vai ser 0. Aí ele continua caindo, vai passar por uma altura do terceiro andar, que está a 20 metros do chão, né? E depois disso ele vai demorar mais 0,5 segundos até se espatifar no chão. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um desenho para a gente entender os dados do problema, antes de extrair os dados do problema. Então, bora lá. Então, isso daqui vai ser a altura do edifício. Aqui embaixo é o chão, que eu vou colocar nível 0. E aqui eu vou chamar de H, que é a altura do edifício. Nessa altura H, ele vai cair. Então, a gente vai supor que ele vai ser abandonado, né? Ninguém joga de propósito, espero que não, né? Um vaso com plantas de uma determinada altura. Então, aqui ele vai ter uma velocidade inicial 0, né? Eu vou estar abandonando o vaso aqui. Aí, esse vaso, vamos desenhar o vaso aqui de planta. Pronto, desenhei um vasinho de planta. Esse vaso de planta, ele vai cair em direção ao chão. Beleza? O que mais que o problema fala pra gente? Ele fala pra gente que quando ele passar por uma altura de... passar pelo terceiro andar, então eu vou colocar aqui o terceiro andar, ele vai estar situado a 20 metros acima do chão. Beleza? E a partir do momento que ele passa pelo terceiro andar, até ele chegar no chão, ele vai demorar um tempo que eu vou chamar de tempo do terceiro andar até o chão, terceiro, de 0,5 segundos. Né? Então, foram esses dados que o problema forneceu para a gente. Então, ele forneceu a altura do terceiro andar, que é 20 metros, e o tempo que ele demora do terceiro andar até o chão. Vamos colocar esses dados aqui. Ó. Então, eu tenho a altura do terceiro andar, 20 metros. Eu tenho o tempo do terceiro andar, que é 0,5 segundos. Eu tenho que a velocidade inicial dele é 0, né? Quando ele foi abandonado. E o que mais que eu tenho? Eu tenho a aceleração gravitacional. A aceleração, que é a aceleração gravitacional, e ela vai estar apontada para baixo. Beleza? Então, esses são os dados que o problema forneceu para a gente. E ele pede para a gente encontrar, na letra A altura, e na letra B, ele pede para a gente encontrar a velocidade, né, lá embaixo, que eu vou chamar de velocidade final. Né? Então, esse vasinho de plantas vai chegar aqui embaixo e ele vai ter uma velocidade final que eu quero determinar. Belezinha? Bom, então,
como é que a gente pode começar a pensar em resolver esse problema? Esse é um problema, né, que tem uma aceleração constante, é um problema de queda livre. Um problema com aceleração constante é um problema que a gente trata como movimento retilíneo uniformemente variado. Em situações de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem um conjuntinho de 3 equações para poder utilizar. Essas equações a gente só pode usar quando tem aceleração constante, uniformemente variado. Quais são? Equação horária das velocidades, V igual a V0 mais AT. Equação horária das posições, x igual a x0 mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta x. Belezinha? Então, acho que já obtivemos todos os dados do problema, colocamos as equações que a gente pode usar, dá para começar a resolver. Então, bora lá. Para a altura, então vou colocar aqui, letra A, ele quer saber a altura. Como é que a gente pode encontrar a altura desse edifício? Olha, olhando para os meus dados, eu tenho aqui a velocidade inicial é 0, não sei a velocidade final, inclusive ele pergunta isso na letra B. Eu não conheço o tempo de queda e isso, né? Então, a gente não tem como determinar a altura de cara, imediatamente. A gente vai precisar determinar algumas coisas antes da altura. Por exemplo, se eu determinar a velocidade com que essa partícula ela vai chegar no terceiro andar, então, concorda aqui. Eu posso pegar essa velocidade que a partícula no caso o vaso, que eu vou chamar de V, terceiro andar, aqui. Eu posso determinar essa velocidade porque eu sei a altura que ela caiu e eu sei quanto tempo ela demorou, né? Então, a gente pode usar a equação horária das posições aqui para determinar isso. E se eu souber a velocidade que ela tem aqui quando chega no terceiro andar, eu posso pensar que se ela partiu do zero e chegou a uma determinada velocidade aqui, que eu vou calcular, eu consigo encontrar o tempo que ela demorou para cair até o terceiro andar. Se eu souber o tempo que ela demorou para cair até o terceiro andar, eu posso somar com o tempo até o chão e eu tenho o tempo total de queda. Assim eu consigo encontrar a altura dela. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Isso daqui eu vou chamar de tempo zero, que é o tempo que ela demorou a partir do momento que ela começou a cair até chegar no terceiro andar. Beleza? E esse tempo zero mais esse tempo no terceiro andar vai fornecer para a gente o tempo total de queda. Belezinha? Então, primeira coisa, vamos tentar encontrar essa velocidade que a partícula, o vaso de plantas, tinha lá no terceiro andar. Como que a gente vai fazer isso? Vou usar a equação horária das posições, essa daqui. Beleza? Vamos reescrever ela aqui embaixo. Então, eu tenho aqui x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Belezinha? Então, eu vou aplicar essa equação horária das posições para tentar encontrar essa velocidade aqui, esse V3. Então, eu vou aplicar aqui. O que vai ser o meu x final, se a gente considerar a partir do momento que ela passa pelo terceiro andar até chegar no chão. Então, o meu x final vai ser a posição aqui embaixo, no chão. Então, vai ser 0. O que vai ser o meu x inicial? Vai ser a posição que ela vai estar quando ela passa pelo terceiro andar, que é a altura do terceiro andar, que eu sei que vale 20 metros. Então, a altura do terceiro andar. Mais velocidade inicial
se a gente considerar essa parte do movimento, do terceiro andar até o chão. Concorda comigo que ela tinha uma velocidade inicial no começo do movimento 0, ela foi acelerando. Então, aqui no terceiro andar, ela tem aquela velocidade que a gente chamou de velocidade do terceiro andar, que é o que eu quero calcular agora. Então, velocidade inicial vai ser a velocidade no terceiro andar. Beleza? E o tempo? Esse tempo é o tempo que ela demorou do terceiro andar até o chão, que eu chamei de T do terceiro andar. Próxima parte, a gente tem a aceleração. Quanto que vale a aceleração? A aceleração gravitacional vale menos g, né? Então, vamos colocar aqui, menos g. Esse tempo é o tempo do terceiro andar, e ele está ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Belezinha? Bom, o que eu quero? Eu quero encontrar esse termo aqui, este termo aqui. A velocidade no terceiro andar. Então, eu vou isolar ele nessa equação. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Então, eu vou trazer ele para cá. Beleza? Eu vou ficar com velocidade no terceiro andar vezes o tempo do terceiro andar igual a altura no terceiro andar menos a aceleração gravitacional, tempo no terceiro andar ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Mas, eu tive que passar o tempo junto, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação toda por... Quando passou para lá ficou negativo, né? Que eu esqueci. Dividir essa equação toda por menos tempo do terceiro andar, para mim deixar só esse termo aqui da velocidade do terceiro andar sozinho desse lado, né? Então, vamos dividir todo mundo por menos o tempo do terceiro andar. Assim, eu elimino o tempo de um lado da igualdade e elimino o sinal de menos também, a variável que a gente quer encontrar. Fazendo isso, eu vou ficar com velocidade no terceiro andar igual a altura do terceiro andar dividido por menos o tempo do terceiro andar menos a aceleração gravitacional, tempo do terceiro andar ao quadrado, dividido por 2, tudo isso dividido por menos tempo no terceiro andar. Beleza? Aí o que a gente pode fazer? Bom, esse tempo ao quadrado aqui, eu corto com esse tempo aqui, fica só o tempo no terceiro andar em cima, e esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui. Então, a gente fica com uma equação para velocidade no terceiro andar igual a altura do terceiro andar dividido pelo tempo. Esse sinal de menos aqui eu multiplico por menos 1, a gente coloca aqui para cima, né? Menos a altura do terceiro andar, tempo no terceiro andar, mais a aceleração gravitacional, vezes o tempo no terceiro andar, tudo isso dividido por 2. Beleza? Agora a gente pode colocar os valores. Então eu tenho aqui, velocidade do terceiro andar vai ser igual a altura do terceiro andar, o problema falou pra gente que é 20 metros. 20 metros. O tempo é 0,5 segundos. A aceleração gravitacional vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. O tempo no terceiro andar, 0,5 segundos. Tudo isso dividido por 2. Primeiro vamos fazer uma análise dimensional. Eu tenho um segundo multiplicando, um segundo ao quadrado dividindo. Eu cortei esse quadradinho com esse segundo aqui. Então a gente ficou com metro por segundo aqui e metro por segundo aqui. Ok. Agora a gente pode fazer a conta. Menos 20 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é igual a multiplicar por 2.
Então, a gente tem menos 40 metros por segundo, mais 9,81 vezes 0,5 dividido por 2. Isso dá, deixa eu ver, 2,45. 2,45 metros por segundo. Portanto, ficamos com uma velocidade do terceiro andar de 40 menos 40 mais 2,45, ficamos com 37,55 metros por segundo. Então, deste modo, descobrimos a velocidade lá no terceiro andar. Então, a gente pode voltar aqui para o nosso problema. Então, eu tenho aqui velocidade no terceiro andar vale menos 37,55 metros por segundo. Professor, isso é coerente? É, porque olha só, o vetor velocidade está apontando para baixo, né? Na mesma direção que a aceleração gravitacional. Então, isso está correto. Beleza? Então, pelo eixo que a gente adotou, gravidade para baixo, essa velocidade também está para baixo e, portanto, ela é negativa. Ok. Mas o que a gente quer? A gente quer a altura. Então, o que a gente combinou de fazer? De encontrar a velocidade. Nosso objetivo agora é encontrar o tempo. O tempo que ela demorou para ir da velocidade zero até essa velocidade que a gente encontrou aqui de menos 37,55 metros por segundo. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse tempo? Bora olhar para as equações que a gente tem aqui. Olha, neste caso, eu tenho a velocidade inicial, que é quando ele foi abandonado, que é zero, ok. Eu tenho a velocidade final, porque a gente vai calcular o tempo de quando ela foi abandonada até ela chegar no terceiro andar. Então, essa velocidade final vai ser a nossa velocidade no terceiro andar. Eu tenho a aceleração gravitacional e o único termo que eu não tenho para esta equação aqui é o tempo, que é justamente o que eu quero obter. Belezinha? Então, bora lá. Vou reescrever a equação lá embaixo. Então, para o tempo zero. Vou escrever a equação horária das velocidades. V igual a V0 mais a T. Velocidade vai ser a minha velocidade no terceiro andar. Igual velocidade inicial, zero, que é quando ela foi abandonada, mais aceleração, que a gente sabe que vale menos g, e esse tempo que é exatamente o que a gente está querendo encontrar, que é o tempo zero. A gente chamou de tempo zero? Isso, o tempo zero. Beleza? O que eu quero descobrir é o tempo zero. Então, eu vou isolar ele nessa equação. Vou fazer o seguinte, vou passar esse menos g dividindo aqui. Eu tenho tempo zero igual a velocidade no terceiro andar dividido por menos g. A velocidade no terceiro andar a gente acabou de calcular. Ela vale menos 37,55 metros por segundo. A aceleração gravitacional, ela vale 9,81 metros por segundo. Belezinha? Fazendo a análise dimensional aqui primeiro, metro por segundo ao quadrado da gravidade, né? Eu corto esse quadrado aqui com esse segundo, esse metro com esse metro. Eu estou dividindo por 1 sobre segundo. Isso aqui sobra segundo para mim. Outra coisa que a gente pode fazer é esse menos com esse menos, fica mais. Então, sobrou para eu fazer V do terceiro andar, o tempo no terceiro andar, o tempo zero, aliás, né? Tempo zero é igual a 37,55 dividido por
9,81 segundos. Fazendo essa continha, nós ficamos com, deixa eu fazer a conta, 3,83 segundos. Então, 3,83 segundos. Ou seja, nosso tempo zero, que é o tempo que ela demorou para chegar lá no quarto andar, é 3,83 segundos. Vamos colocar lá em cima no nosso desenho. Então, este tempo zero, 3,83 segundos. Belezinha? Agora, o que a gente pode fazer? O tempo de queda, que é o tempo total, então eu tenho aqui o tempo de queda é igual ao quê? O tempo que ela demorou para sair do zero, né, e até o terceiro andar, mais o tempo do terceiro andar até o chão. E a gente conhece todos esses valores. Então eu posso escrever o seguinte: tempo de queda total é igual a T0, que a gente acabou de calcular, que é 3,83 segundos, mais o tempo do terceiro andar até o chão, que o problema falou pra gente, que é 0,5 segundos. Né? Portanto, o tempo de queda total é igual a 3,83 mais 0,5 dá 4,33 segundos. Beleza? Então, esse é o tempo que a partícula, o vaso de plantas, ele demorou para cair desde o começo do movimento até o chão. Agora, o que a gente pode fazer com esse resultado? Vamos olhar aqui. Se eu tenho o tempo total, que ela saiu daqui de cima, para chegar aqui embaixo, aqui, que foi em 4,33 segundos, eu posso calcular essa altura. Olha só, se a gente olhar para a equação horária das posições, então eu tenho aqui uma variação de altura, isso aqui vai ser a altura do prédio, tenho a velocidade inicial, né, lá no começo do movimento, que é zero, tenho a aceleração, que é a aceleração gravitacional, e agora eu tenho o tempo total, que é o tempo de queda. Então a gente pode usar de novo a equação horária das posições para calcular essa altura, que é o que está pedindo na letra A. Então, bora lá. Vou reescrever a equação horária das posições aqui. Então, eu tenho x menos igual x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, então, vamos lá. O que vai ser o nosso x? O nosso x vai ser a posição final. Aqui embaixo vai ser 0. O que vai ser o x0? Vai ser a altura. Então, eu tenho aqui 0 igual a altura mais o que vai ser a velocidade inicial? Vai ser a velocidade quando ele começa a cair. Como ele foi abandonado, ela vai ser 0. 0 mais o que? A aceleração. Qual que é a aceleração que a gente usa? Aceleração gravitacional. O tempo, que vai ser o tempo total de queda. Tempo de queda, que a gente acabou de calcular aqui, que ele está ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Beleza? O que eu quero fazer? Eu quero encontrar a altura. Vou isolar ela nessa equação. Então, eu vou trazer ela para cá e ela vai vir com sinal de menos. Então, eu tenho menos a altura igual a menos a aceleração gravitacional, tempo de queda ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, né, o que vai acontecer? Esse menos aqui e esse menos aqui somam. Então, a gente vai ficar com a altura igual a
aceleração gravitacional, tempo de queda ao quadrado dividido por 2. O tempo de queda eu descobri, a aceleração gravitacional é tabelado, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então agora é só substituir os valores na equação. Então, bora lá. 9,81 metros por segundo ao quadrado vezes tempo de queda é 4,33 segundos, tá elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Bom, primeiro vamos fazer análise dimensional. Esse segundo aqui vai estar ao quadrado, vai cortar com esse aqui que está dividindo, vai sobrar só 1 metro para a gente. Ok. Então, eu tenho 4,33 ao quadrado vezes 9,81. Tudo isso dividido por 2. Fazendo essa continha, a gente vai ficar com uma altura de 90, aproximadamente 92 metros. Então, a letra A, nós temos uma altura de 92 metros. Belezinha, gente? Tranquilinho? Então, vamos colocar lá no nosso desenho para ficar bonitinho. Então, essa altura é igual a 92 metros. Aproximadamente, tá? 91 e pouquinho. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer? Na letra B, ele pede para a gente encontrar a velocidade final. Olha, se eu já tenho a altura, se eu já tenho o tempo, agora fica fácil encontrar a velocidade final. Eu posso encontrar usando a altura com a equação de Torricelli. Posso. Velocidade inicial, tenho a altura e a aceleração. Posso usar também a equação horária das velocidades. Por quê? Eu tenho a velocidade inicial, quero a velocidade final, sei a aceleração e eu sei o tempo. Eu vou usar a equação horária das velocidades, porque é mais simples, não tem termos quadráticos e tal. Belezinha? Então, vamos lá. Letra B. Ele quer a velocidade final. Então, combinamos de usar a equação horária das velocidades, V igual a V0 mais AT. Velocidade final é a velocidade quando ela atinge o solo, lá embaixo. Velocidade inicial é 0, mais aceleração. A gente sabe que é a aceleração gravitacional, que vale menos g. E esse tempo vai ser o meu tempo de queda, que a gente calculou, vale 4,33 segundos. Então, eu tenho aqui, substituindo os valores, velocidade final é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de queda, que é 4,33 segundos. Análise dimensional, segundo cortou com esse quadrado e ficamos com... Opa, tem um sinalzinho de menos aqui que eu estava esquecendo, né? Uma velocidade final de 9,81 vezes 4,33. Isso dá aproximadamente 42,48 metros por segundo. 42,48 metros por segundo. Se a gente multiplicar isso por 3,6, dá 152,9 quilômetros por hora. Belezinha? Então, encontramos a velocidade de queda, ou seja, a velocidade final desse vaso de plantas. Tudo isso, lembrando que a gente desprezou a resistência do ar. Então, essa velocidade, 152 km por hora, é uma velocidade bem grande. Se comparar também a altura, uma altura relativamente grande, são 92 metros. Se tiver resistência do ar, esse termo diminui um pouquinho. Mas nas condições ideais,
problema pede pra gente. É isso aí. Belezinha, gente? Então, por hoje é isso. E um abraço, tchau, tchau e até a próxima.